Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras, deixa mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Aproveita já, se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Hoje nós voltamos ao quadro As Novelas e Minisséries de Cada Ano. Hoje com o ano de 1982. Vamos relembrar as estreias em teledramaturgia de 40 anos atrás. É daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Em 1982 foi um ano de intensa produção teledramatúrgica, fechando um total de 30 estreias entre novelas, séries e minisséries. Porém, hoje eu vou deixar 12 dessas produções de fora desse vídeo, porque eu quero fazer um vídeo especial comentando só sobre elas, que foram as novelas exibidas pela TV Cultura no início dos anos 1980, chamadas de teleromance. Já ouviram falar nos teleromances da TV Cultura? Tem coisas muito interessantes escritas por grandes autores, conhecidas do grande público, que merecem ser exploradas num vídeo especial somente para falar sobre essas produções. Sendo assim, nesse vídeo nós vamos relembrar apenas 18 estreias de produções do ano de 1982 e deixamos esses teleromances da TV Cultura para um vídeo especial que eu hei de fazer. Fiquem sossegados, vocês vão gostar muito de conhecer essas novelas que praticamente ninguém se lembra, né? Ou não se ouve falar dessas histórias de uma época que a TV Cultura investia em teledramaturgia. Então vamos ao que interessa, a começar pela primeira estreia daquele ano de 1982 na teledramaturgia, que foi justamente uma novela das 18 horas que estreou no dia 2 de março, O Homem Proibido, uma adaptação de Teixeira Filho para o romance homônimo de Nelson Rodrigues, com 146 capítulos, veiculada pela Rede Globo e como protagonistas Elizabeth Savala, Lídia Bronze e Davi Cardoso. A estreia seguinte na Rede Globo foi a novela das 8, Sétimo Sentido, que começou no dia 29 de março. Uma trama escrita por Janete Claire, com um total de 166 capítulos, protagonizada por Regina Duarte, Francisco Cuoco e Carlos Alberto Richelli. O mês de abril iniciava com a estreia de uma novela no SBT no dia 5/4. Destino era uma adaptação mexicana, né, para os moldes brasileiros, escrita por Raimundo Lopes e Creiton Sarzi, às 19 horas, com um total de 55 capítulos, protagonizada por Ana Rosa e Flávio Galvão. A Bandeirantes também estreava uma novela no dia 5 de abril, mesmo dia de Destino. Esta era Ninho da Serpente, uma grande novela conhecida aí, né, pela crítica especializada como um sucesso fora da Rede Globo. Era uma história de Jorge Andrade, que foi exibida em 2 horários diferentes, primeiro às 9h15, depois passando para as 8h15, com um total de 120 capítulos, e no elenco, Cleide Diáconis, Eliane Giardini e um séquito de estrelas que contaram essa história da Bandeirantes. Já no dia 26 de abril, dia do aniversário da Rede Globo, que completava naquele 1982 17 anos de existência, estreou uma série chamada Caso Verdade, que ficou sendo exibida por 5 temporadas. Ela era exibida às 17h30. Toda semana ele contava uma história diferente, baseado em um caso real. Diversos autores contribuíram para os roteiros deste programa. Teve um total de 152 episódios e suas 5 temporadas foram do ano de 1982 até 1986. Neste mesmo dia, 26 de abril, aniversário da Rede Globo, uma outra estreia na emissora. Pela primeira vez, a Rede Globo investia no formato minissérie. E a primeira minissérie da história
da emissora, no caso, da Rede Globo, foi Lampião e Maria Bonita, escrita por Agnaldo Silva, exibida às 22 horas, um total de 8 capítulos, né? Era uma primeira experiência, então 2 semaninhas no ar para testar, ver como é que ia ser a audiência. Quem encabeçava a produção nos papéis título eram os atores Nelson Xavier e Tânia Alves. Já no mês seguinte, em 10 de maio, a estreia de uma novela das 7 de muito sucesso, escrita por Cassiano Gabus Mendes, Elas por Elas. Uma trama com 173 capítulos, com Luiz Gustavo, Eva Vilma e grande elenco. E no mesmo dia da estreia de Elas por Elas, uma nova minissérie ia ao ar também naquele 10 de maio. Dessa vez, Avenida Paulista, escrita por Daniel Mas e Leila Assunção. A história, que ia ao ar às 22h30 na TV Globo, já era um pouquinho maior que a primeira minissérie, contendo 15 capítulos, e era protagonizada por Dina Sfati e Antônio Fagundes. Em 31 de maio, a estreia foi da novela A Força do Amor, substituindo Destino no SBT. Uma novela de Raimundo Lopes, exibida às 19h50, com um total de 62 capítulos, protagonizada por Suzy Camacho, Paulo Castelli e Angelina Muniz. Em 12 de julho, a Rede Globo estreava a sua terceira minissérie. Quando eles começaram a produzir esse formato de teledramaturgia, eles não quiseram mais parar. Sinal de que a primeira produção, Lampião e Maria Bonita, deu muito certo. E a minissérie da vez, terceira e última naquele ano, foi Quem Ama Não Mata, escrita por Euclides Marinho, exibida às 22 horas na Rede Globo, com um total de 20 capítulos e protagonizada por Marília Pêra e Cláudio Marzo. Em 9 de agosto, na Bandeirantes, estreava a novela A Filha do Silêncio, escrita por Jaime Camargo. A trama ia ao ar às 18 horas, tendo um total de 120 capítulos, sendo protagonizada por Bárbara Fázio, Aldo César e Baby Garru. Uma semana depois, em 16 de agosto, o SBT estreava mais uma novela, mais uma adaptação mexicana para o Brasil, A Leoa, novamente escrita por Creiton Sarzi e Raimundo Lopes, indo ao ar às 19 horas, durou 2 meses no ar e a grande protagonista era a atriz Maria Estela. Já na Rede Globo, uma semana depois de A Leoa no SBT, estreava a nova novela das 6 da emissora, Paraíso, escrita por Benedito Rui Barbosa. Uma trama com 184 capítulos, tendo como casal protagonista Cadu Moliterno e Cristina Molins. Em 30 de agosto, a novela era Renúncia, novo cartaz da Bandeirantes, que ia ao ar às 20 horas, mas foi uma aposta que não deu certo. Misteriosamente, depois de 12 capítulos exibidos, a emissora decidiu tirar do ar a novela, se eu não me engano, por causa de horário político. Eles não quiseram voltar com a novela depois do horário eleitoral. Enfim, foi uma produção grandiosa, que teve como protagonista Fulvio Stefanini, junto com um grande elenco, mas, como eu falei, misteriosamente, depois de 12 capítulos, pouco mais de 2 semanas no ar, a Bandeirantes tirou a novela de exibição da rede. Pulando o mês de setembro, sem estreias, vamos para outubro, que no dia 11 trazia Sol de Verão, no horário nobre da Rede Globo, escrita por Manuel Carlos, uma trama que infelizmente teve alguns problemas, o maior dele, o falecimento de seu protagonista Jardel Filho, contando assim apenas com 137 capítulos. A trama, além de Jardel Filho, trazia como protagonistas também Irene Ravache e Tony Ramos. Em 29 de outubro, Conflito era a nova novela do SBT, exibida às 19 horas. A trama, escrita por Susana Colonna, contou com 65 capítulos, foi protagonizada novamente por Ana Rosa, junto com Jonas Mello. Logo no finalzinho do ano, estreava em 29 de novembro a nova novela das 6 da Rede Globo, Final Feliz, escrita por Ivani Ribeiro. Aliás, a única novela de Ivani Ribeiro exibida pela Rede Globo que não foi um remake, um texto inédito da autora, exibido às 19 horas, que contou com 159 capítulos. Eu falei que foi novela das 6? Não foi, tá, gente? Eu sempre me confundo. Foi uma novela das 7, protagonizada por Natália do Vale e José Wilker. Então, fechando esse ano de estreias, em 1982, no dia 6 de dezembro, a Bandeirantes estreava a substituta de A Filha do Silêncio às 6 da tarde. A novela era Campeão,
Não confundir com outra novela da Bandeirantes chamada O Campeão. A novela sem artigo é uma e com artigo é outra. Mas Campeão, exibida às 6h30 da tarde, contou com 110 capítulos e era protagonizada por Rubens de Falco e Maria Estela. E assim a gente termina mais um vídeo com as estreias de minisséries e novelas e séries e outros formatos do ano de 1982. E se você gostou desse vídeo, já sabe, comenta, deixa like, compartilha. Se ainda não for inscrito, se inscreve e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!